quanto você precisou de coragem, de planejamento, de afastar alguns pensamentos sabotadores da sua vida para tomar uma decisão. E eu queria que você partilhasse um pouquinho dessa história, porque eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas que estão chegando aí. Né? Conta um pouquinho, partilha um pouquinho do que é que você viveu, o que você está vivendo, como que você enfrentou esse medo aí. Se Pois apresenta e é, conta essa história. quanta mudança de lá para cá, né? Em março eu ainda estava morando em Minas, trabalhando, né, numa instituição que eu já trabalhava há 8 anos, e agora vida totalmente diferente. Morando em outra cidade, longe da minha família, não trabalho mais nessa empresa. Então, assim, foram muitas mudanças. Na verdade, eu tomei a decisão, eu entendi o que eu queria, porque isso é um problema, né? As pessoas não sabem direito o que elas querem. Ela sabe que ela não está satisfeita ali, mas ela não sabe direito. Você, como mentora, você trabalha muito com isso, né? Clareza, valor da pessoa, para ela entender o que ela quer. Então, eu amava meu trabalho, mas eu queria mais. Então, eu entendi em algum momento que, do jeito que eu estava lá, eu não ia alcançar meus objetivos, eu precisava de mais. Então, e aí, daquele momento, bateu o medo, e agora? Né? O que eu vou fazer? Tá ótimo, aqui é conhecido, eu sei o que me espera aqui. E lá fora, eu não sei o que me espera. Então, foi aquele desespero. Porque eu tomei essa decisão em 2017. E aí eu mudei de cidade, fui para o trabalho, fiquei 2 anos trabalhando nessa empresa, e aí eu tomei a decisão maior. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Eu vou sair. E aí eu engravidei. Então, assim, nesse meio de processo todo, que eu tinha entendido que eu queria algo diferente para mim, eu ainda engravidei. Só que depois que eu tomei a decisão que eu precisava mudar para alcançar o estado atual não era o desejado, tudo na minha vida foi trabalhar para alcançar aquele estado desejado. Então, todo curso que eu fazia, quantas ferramentas eu não uso hoje, você também usa, para que a gente tenha clareza disso. E quando baixa, a energia baixa vem, a gente tenha certeza. Quando o medo vem, né? Não, eu fiz aquilo baseado em informação, eu estou tranquila, é aquilo mesmo. Então, assim, foi Traz muita essa mudança, segurança, né? Te trouxe essa mas segurança, né? eu falava para todo mundo. Eu tomei a decisão com paz no coração. Eu estou super tranquila. Eu sei que eu estou perdendo estabilidade, mais um monte de coisa, mas eu sei o que me espera aqui e eu já tenho esses dados. Então, assim, eu só tomei decisão porque eu tinha ferramenta, eu tinha informação, eu tinha apoio. Senão eu estaria até hoje não estando satisfeita, mas vivendo a vida que eu levava, que é por causa do medo. Exatamente. E aí, eu trouxe exatamente esse tema, né? Porque sempre eu vou perguntando para as pessoas, fazendo enquete, as próprias mentoradas, né, que a gente conversa muito e sempre vem isso muito forte, do medo, 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 insegurança, medo, insegurança. E aí, quando a gente fala, né, de realização de sonhos, de objetivos, a gente fala também de algumas travas, né, por causa desse medo, que a gente se sente travada, que não consegue dar um passo, estagnada por causa desse medo. E uma das perguntas que eu sempre fiz para mim mesma, que eu faço para muitas pessoas, faço para elas quando elas falam para mim do medo, é: qual que é o seu maior medo? E eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente interagir com as pessoas que aqui estão. Queria perguntar para cada um de vocês que está aqui, coloca aqui embaixo, qual é o seu maior medo hoje? Você sente medo? Qual é o seu maior medo? Coloca aqui para a gente poder falar sobre ele, né? E vamos pensar aqui, quando vocês colocarem aí para mim, pode ser na sua área, na sua realização profissional, por exemplo, que você está vivendo. Né? A gente começou a contar a história da Érica e ela contou um pouquinho de como ela teve que ter coragem para tomar uma decisão na área profissional, mas que impactou diretamente na sua área pessoal. Somos um ser humano único, né? Não tem Com como, gente. certeza. E uma coisa vai impactar diretamente na outra. Quando a gente fala da nossa realização profissional, a gente está falando da nossa realização pessoal também. Então, qual é o seu maior medo hoje? Pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal. Conta aqui pra gente, tá? Medo de fracassar,
medo de não dar certo, medo do julgamento, medo de perder, medo de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Pode contar aqui, gente. A gente está aqui no bate-papo. E a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre esses medos e como destravar esses medos também, né, Érica? Pois é, e é engraçado, né, que os nossos medos vão mudando. Quando eu trabalhava, eu tinha um tipo de medo. Aí depois que eu virei mãe, eu tinha um outro medo, e depois eu tenho outro medo. O medo vai sempre acompanhando a gente. Na verdade, o medo não é algo tão ruim. A gente precisa dele para se movimentar. O desafio é necessário para a ação. Então, ele tá ali, o problema é esse, a gente tem que organizar tudo, porque o medo não paralisa a gente. Porque a maior satisfação das pessoas que eu atendo, que eu converso, é elas não estarem fazendo nada agora para alcançar o objetivo lá na frente. Então, elas têm um desejo, um sonho há tempos, e hoje ela não está fazendo nada para isso. E isso frustra, né? Faz a pessoa procrastinar. Você sabe disso, as mentoradas, né? Então, assim, é um problema, medo é um problema sério. Aí já tem gente que colocou. E é uma amiga. A Kênia colocou. Kênia, maravilhosa. Medo de não ter dinheiro para pagar minhas contas. Esse é um medo forte de todas nós. E aí, o quanto o medo pode paralisar a gente, né? Ah lá, medo de não ter dinheiro para honrar meus compromissos. E aí, o quanto esse medo, esse que você tem aí, a Kênia comentou, a Marina comentou, que acaba paralisando a gente e faz com que a gente pare de correr atrás dos nossos sonhos e a gente vai levando aquela vidinha no piloto automático. Ah, não, vou ficar aqui mesmo na zona de conforto, porque tá bom do jeito que tá. E pra que eu vou entrar em movimento diferente do que eu já faço? E se der errado? E se eu não tiver dinheiro? E aí, quando vê, sua vida passou, né? Passou ali 10 anos da sua vida, 20 anos, você olha e fala assim, caramba, naquela época que eu tinha força, energia, tinha boas ideias, eu tinha medo. E o medo me paralisou, me estagnou. E eu não consegui dar um passo para realizar os meus sonhos, meus objetivos. Então, é exatamente isso que a gente quer falar aqui hoje para vocês. Existem aí, tecnicamente falando, 3 tipos de medo, né, Érica? E que, inclusive, tá aí nesse que as meninas falaram aí agora. Conta pra gente, quais são esses 3 tipos de medo que eu senti, às vezes eu sinto, que você sentiu, às vezes você sente. Eu já ia te perguntar, será que a gente teve medo de não ter dinheiro para pagar nossas contas? Muito! Mas eu tive muito. Porque a sua história é parecida com a minha. A gente saiu de uma estabilidade e foi empreender. E aí, será que a gente teve medo? Muito. Com certeza a gente teve medo. Só que a diferença é essa. Depois que a gente entendeu o que exatamente a gente queria, acabou. A gente passou plano A, plano B, você buscou informação. Então, e aí a gente conseguiu agir, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos medos, dos tipos de medo. E nós vamos sentir que as pessoas têm. O primeiro é o medo de perder. Você está num ambiente que é conhecido. Você tem, igual eu tinha lá no Sebrae, onde eu trabalhava. Eu tinha o nome da empresa, que era meu sobrenome, eu tinha estabilidade. A pessoa ela quer alcançar o objetivo dela, mas ela não quer perder nada, não tem como. A gente trabalha muito com a matriz de perdas e ganhos, que é uma ferramenta super simples, mas ela é maravilhosa. Ah, você está aqui no seu estado atual. Aí aqui você está perdendo. O que você perde e você ganha se você ficar parado onde você está? Beleza. E o estado desejado, para onde você quer ir? O que você vai perder e o que você vai ganhar se você for para lá? Quando você tem a clareza disso, você consegue se organizar melhor e ir tentando resolver esses problemas. Então, assim, igual o meu caso, eu também tinha medo de não ter dinheiro para pagar a conta, porque quando eu era funcionária, se eu fosse trabalhar, meu dinheiro caía, se eu tivesse de férias, caía, eu estava de licença maternidade, o dinheiro caía. E agora? Então, para mim, depois que eu fiz essa matriz, eu entendi quais eram os maiores gargalos, eu fui trabalhar. Então, eu fui fazendo uma reserva, busquei uma outra renda para aumentar essa reserva mais rápido, para que eu pudesse estabilizar. A gente sabe que empresa não é assim. Você sai, monta, amanhã você tá rica. Nossa, o pessoal fala, né? Demorou 10 anos para eu ficar rico de uma hora para outra. Então, tem um tempo. Então, eu me organizei. Eu fui trabalhando devagarzinho e tal, resolvendo todos esses problemas para eu
tomar a decisão. Então, a gente tem medo de perder, tem muita coisa em jogo. Só que se você não largar esse medo de perder, você vai continuar lá onde você está. E se você está insatisfeito, não vale, né? Você vai acabar, vai chegar lá nos seus 60 anos com um sentimento de que não fez nada, de que não alcançou seus objetivos. Aí tem aquela questão da ansiedade, N problemas que esse medo de perder causa. O outro medo é o medo do processo. Porque a pessoa fala, eu quero emagrecer. A pessoa quer ser magra. Só que ela não, é difícil, é chato. Ela quer uma varinha assim, né? Mas o processo é longo. Então, eu quero empreender. Empreender é fácil, gente. Empreender não é fácil, não. Mas eu entendi que para alcançar os meus objetivos maiores, um objetivo é viajar só de avião, de helicóptero, que eu não aguento mais andar de carro, o meu salário não ia dar conta. E mesmo que eu crescesse na empresa, não ia. Então, eu comecei a fazer um levantamento. Fui ver, gente, olha só, não, eu preciso mudar minha vida. Então, eu vou... E tem processo. Então, eu fui empreender e tem processo. E é difícil. Nesse processo, igual eu falo, tem a nossa roda da vida. E aí tem aquela... a gente está bem no profissional, mas não estava muito bem no pessoal. A rodinha estava redondinha, não está redondinha, mas está comprida. Você tem que diminuir a rodinha. Agora é a rodinha de bicicleta, que depois você vai aumentando. É outra ferramenta, né? Que é muito bacana. Então, você tem que ter essa clareza. Tem um processo, o processo não é fácil, mas você está decidida e você está caminhando para isso. Então, o medo do processo. Agora, para mim, é o melhor. O medo do resultado. E se der errado? Que é o que todo mundo pensa. Exatamente. O que as pessoas vão falar? O que a família vai falar? O que o marido vai falar? O que a esposa vai falar? O William tá cobranças exageradas e medo de iniciar. Pois é, tem que iniciar. O negócio é dar o primeiro passo. A gente fala tanto disso, né? Depois que a gente der o primeiro passo, as coisas... O mundo vai se abrir. Mas aí é o medo do resultado. A pessoa pensa, e se der errado? Eu falei para tanta gente que vai acontecer isso na minha vida, se der errado. E se der errado, tem plano A, plano B, tem outras coisas que você pode fazer. Aí você pensa, às vezes eu faço essa pergunta para as pessoas. O que de pior poderia acontecer na sua vida se isso desse errado? E aí a pessoa vai e chega a uma conclusão que não é um monstro do jeito que ela pensava. Mas e se der certo? É engraçado, então, isso que você está falando, eu fiz essa pergunta para mim, porque eu tinha esse medo de fracassar. Quando eu comecei a empreender, eu tinha medo de fracassar, né? Porque é como se a gente tivesse que, na nossa mente, é como se a gente tivesse que devendo uma satisfação para as pessoas, né? Sim. Principalmente a gente que vem de CLT há muitos anos, né? E que todo mundo falava pra gente, nossa, fulana tem potencial. Tava igual água parada, né? Que a gente não fazia nada com ele. Claro, a gente dava conta do nosso trabalho, mas a gente sabia que a gente podia muito mais, ir muito além, mas não dependia só da gente. E aí eu tinha muito medo de fracassar. Tinha muito medo de o que as pessoas vão dizer. Eu vou lançar um produto, ninguém vai me comprar, ninguém vai querer, não é bom. Aí vem, né, os nossos sabotadores, né? E o William tá falando também, mais difícil é sair da zona de conforto, sair da vida que estamos familiarizados e partir para a vida pela qual sonhamos. Com certeza, William. Com certeza, porque eu vou falar mais para frente, mas o que alimenta o medo é a falta de informação. Onde você está hoje é conhecido. Você tem medo de desconhecido. Onde você está é conhecido, é fácil, é gostosinho, é confortável. Né? Então, com certeza, William, é isso mesmo, é difícil. Tem que abrir mão de muitas coisas, né? São muitas perdas para ter outros ganhos. E aí você falou, então, dos 3 tipos de medo. É o medo de perder, é o medo do processo, né? E o terceiro... E o medo do resultado. As pessoas pensam muito nisso. E se der errado? Só que, e se der certo? Se der certo? Vamos ressignificar a pergunta, né? Uhum. A gente só pensa o lado ruim das coisas. Por que a gente não pode pensar o positivo, né? Sempre pensamos no negativo. E aí, às vezes, é até fácil a gente falar isso. Parece que é fácil. Parece que para vocês que estão aí ouvindo, soa fácil a gente falar. Não é fácil, gente. Não é fácil. E eu não estou falando que é.
Cada um sabe, né, o sapato onde que ele aperta. Eu sei onde meu sapato aperta, onde dói meu calo. Você sabe, cada um que está aqui que empreende ou que teve que tomar alguma decisão séria, importante na vida para realizar algum objetivo, algum sonho. E aí a gente vem aquelas... eu escuto muitas vezes algumas frases motivacionais, né? Que vem, só tem fracasso quem não tenta. Só que a gente sabe que muitas vezes a força que a gente tem quando a gente precisa usar essa força. Só quando a gente precisa usar que a gente percebe o tanto de força que a gente tem. E aí eu convido cada um de vocês que está aqui agora, nesse momento, a fazer uma reflexão. A olhar para a sua história. Olha aí para a sua história, né? Verifica, porque a nossa história ensina muito para a gente. E observa o que você, quando, em qual momento da sua vida, você precisou usar dessa força para caminhar, para continuar seguindo em frente. Lembra quais foram os momentos em que você precisou dessa força para realizar algum objetivo na sua vida. E isso vai fazendo toda a diferença, né? E aí, Érica falou dos 3 tipos de medo. Medo do processo, medo do e se der errado, medo de perder. E agora, Érica, vamos aproveitar e contar para as pessoas aí algumas estratégias, né, que fizeram tanto você quanto a mim ter coragem para sair da zona de conforto, para começar a dar os primeiros passos, né, para entender como a gente faria e para começar a entrar em ação para realizar alguns objetivos que a gente tinha. Conta aí essas estratégias, pessoal. Gente, pega papel e caneta, anota, isso aqui é conteúdo rico. Com certeza. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu estava estudando semana passada e saiu uma pesquisa, né, da Universidade da Pensilvânia. É uma pesquisa que foi feita com 29 alunos lá. E os alunos, durante 4 vezes no dia, eles tinham que mandar para esses pesquisadores medos que vieram na cabeça deles. E aí, eles mandavam. Os pesquisadores, depois, fizeram uma avaliação daquilo. 91% daqueles medos não aconteceram. Não aconteceu, era medo. Já tinha essa informação. Agora eles fizeram uma pesquisa com um grupo pequeno, mas está confirmando isso. Então, 91% dos medos não aconteceram. Eu lembrei de quando irreais, e aquilo gerou ansiedade, não sei o quê. Quando eu engravidei, eu morri de medo de não conseguir amamentar, porque eu tinha acabado de fazer uma mastopexia. Estou amamentando até hoje. E aquilo, o tanto de frustração, que aquilo, o tanto de caraminhola que aquilo colocou na minha cabeça. E é o dia todo. O nosso cérebro, ele não é amiguinho, não. Tem que tomar cuidado com ele. Porque 91%. E dos 9% lá que faltou, um terço desses 9%, o problema era muito menor. A gente, né, acha que a coisa vai acabar o mundo. Gente, não vai acabar o mundo. Na verdade, eu sempre tive esse pensamento mais positivo, né? Mas aí agora vem essa pesquisa para confirmar. Não precisa. A gente sofre muito por antecedência, né? E aí o medo faz isso com a gente. E aí o que eu fiz? Eu também tinha medo, você também tinha medo. E se eu não tivesse ferramenta, estratégia, eu estaria no mesmo lugar até hoje. O que foi a primeira coisa assim, que me fez tomar a decisão? A gente precisa saber o que a gente quer. A gente tem que comparar o medo. Então, eu tenho mais medo de ficar aqui onde eu tô, aí você olha para alguém que está no mesmo lugar que você lá na frente, meu Deus, será que eu vou virar isso? Ou você tem mais medo do novo, né? O que é o maior medo? É ficar aqui ou é largar tudo e ter essa mudança? O que te dá mais medo? Então, pode ser isso, pode ser que você está com muito medo de fazer a mudança e pode ser porque não é a hora certa, você precisa de ajuda e tem como ajudar nesse sentido, a gente sabe disso. Foi isso, da hora que eu tomei a decisão, eu comparei, eu olhei assim para as pessoas que estavam na mesma posição que eu lá na frente, falei, não vou querer isso, não vou querer mesmo, vou resolver isso aqui agora. Então, eu olhei para as pessoas que também estavam lá do outro lado, onde eu queria chegar, é isso aí que eu quero. Então, eu tô com mais medo de ficar aqui estagnado
do que correr esse risco. Então eu vou lá correr esse risco. Beleza, não. E aí, depois que eu tomei essa decisão, e aí são várias ferramentas, você tem que entender o que realmente você quer, quais são os valores. Porque o que eu queria? Eu queria ter mais tempo com o meu filho, eu queria ganhar mais dinheiro. Então, eu tive que melhorar muito a minha agenda, a minha rotina, muitas coisas eu melhorei. Isso tudo com ajuda, com ferramenta. É muito difícil fazer sozinho. A internet ajuda, mas ela tem informação demais. Eu, em alguns momentos, eu me vi perdida. Nossa, eu tenho tanta capacidade que eu podia fazer tanta coisa, mas isso é ruim também, porque aí você se perde. Então, quando você tem a clareza, exatamente, você tem a clareza, você sabe o que você quer, aquilo ali tá tudo no papelzinho, tá tranquilo. Até quando o medo vem, te puxa, você olha aquilo ali, não, volta aqui para a realidade aqui, ó, você tomou essa decisão baseada nisso aqui, tá tranquilo, não precisa ter medo. Então, isso é saber o que você quer e comparar o medo te dá tranquilidade. Não, você tomou uma decisão baseada nisso aqui, fica calmo, fica tranquilo. A outra estratégia é parar de alimentar o monstro. Por que as pessoas... Como é que o medo é alimentado? Com desinformação. O medo é o desconhecido, a gente tem medo do desconhecido. Então a gente tem que parar de alimentar ele. Como para de alimentar o medo? Buscando informação. Conhecimento. Então, conhecimento. Conhecimento é algo, gente, que nunca ninguém tira da gente. Que é o maior investimento que você pode fazer. Com certeza. Não tem outro. Quantas pessoas, né, a gente conhece que querem largar o trabalho ou quer alcançar algo maior na vida e todo ano ela fala a mesma coisa pra gente e ela não vai. Por quê? Ela só fala, eu queria. Não, mas não é só assim, tem um processo. Então, ela precisa se organizar, precisa planejar, precisa entender, tem esses passos. Então, para de alimentar o medo. Conversa com uma pessoa, pega informação. O que uma pessoa, eu conversei muito com você, o que uma pessoa que fez o que você quer fazer, como é que ela tá? Como é que ela fez esse processo? Como é que ela passou pelo processo? Então, pronto, ela vai te falar. Várias pessoas chegaram para mim sem eu pedir, umas pessoas da minha família, e me falaram, eu fiz isso aqui, eu te dou esse conselho aqui, se você for fazer, se organiza nisso. Você é parecida comigo de perfil, isso me afetou. Maravilhoso, é isso, quando você começa a buscar informação, as informações vêm até você, você encontra pessoas maravilhosas que vão te ajudar no processo. Então, A Daça até colocou aqui, só para ler os comentários, senão a gente acaba perdendo. A Daça colocou, é uma parte do cérebro apontando os medos, instinto de sobrevivência, mas graças a Deus nós temos córtex pré-frontal. Hoje temos que olhar de fora e racionalizar. E a Pura Diva também, ter pessoas ao lado que te ajudam e incentivam ainda a superar os medos. Isso é uma estratégia. Total, eu vou falar, é a mais importante. Então, parar... Só repetindo, Érica, porque tem pessoas que chegaram aí agora, qual que é a primeira estratégia, então, para a gente poder lidar com esse medo? Para fazer a gente ter coragem de lidar com o medo? A primeira é comparar o medo. Então, vê, se você tem mais medo de ficar onde você está hoje, sei lá, para sempre, né, tem que fazer um planejamento, então, o medo seu é ficar onde você está hoje ou a mudança. De que você tem mais medo? Às vezes você vai perceber que você tem muito mais medo de ficar nessa posição que você está. Não, isso aqui não está me fazendo bem, não. Então, é a hora de você começar a agir para mudar. A segunda é parar de alimentar o medo do monstro, que ele é alimentado com desinformação. Então, é por isso que teve alguém até que comentou, porque é difícil sair da zona de conforto. Claro, porque na zona de conforto você tem todas as informações que você precisa. E fora da zona de conforto você ainda não tem, mas dá para buscar. Então é isso. Começa a dar passos em prol disso. E aí é a questão, você vai entender no que você é bom, o que você gosta de fazer. Vamos supor que o caso seja o mesmo que o meu. A pessoa quer empreender. O que brilha o olho dela? Ela pode montar um plano de negócio. Ela vai buscando as informações para dar mais subsídio e tranquilidade para ela tomar aquela decisão que vai tirar ela da zona de conforto. A terceira estratégia, a gente tem muito, eu tenho também essa mania, né? De generalizar as coisas. Eu tenho medo de dar errado.
o que que é o ter medo de dar errado? E tá, isso der errado. Autocobrança, né? Também, né? Autocobrança. Então, a gente tem que reconhecer o medo. Às vezes a gente coloca o medo, quando a gente não conhece ele, ele está num pedestal muito alto. A gente vê o medo macro. Eu tenho medo de não dar certo. Vamos transformar esse medo em micro. Vamos destrinchando esse medo, vamos colocando as ações, tá? Fazendo perguntas, usando ferramentas. Ah, beleza, eu tenho medo do fracasso. Às vezes, quando você vai destrinchando esse medo, você vê lá que não é o fracasso, o problema é um outro, que não é tão grande assim, e esse outro problema tem ação, estratégia que a gente consegue minimizar ele. Então, quando a gente fala, né, a gente vê aquele monstro muito grande, porque a gente está pensando em macro. Na hora que a gente vai destrinchando o medo e chega no micro, a realidade é outra. Eu até, quando você está falando isso aí, eu lembro até de alguma situação que, para fazer um comparativo para as pessoas entenderem melhor, um exemplo muito claro disso é, por exemplo, a questão do Waze, né, que hoje existe. Eu não sei, você tem muita habilidade, sempre dirigiu em estrada, né? Eu tinha muito medo de aprender a dirigir, porque eu tinha uma crença que me limitava, que meu pai dirigia muito corria muito e batia muito. Bateu várias vezes de carro. Inclusive, a morte dele foi por um acidente de carro. Então, isso era uma crença que me limitava. Quando depois que ele morreu, há 10 anos atrás, 11 anos, eu não conseguia pegar o carro mais para ir para principalmente estrada. Porque ele morreu na estrada. Isso me traumatizou muito. Então, assim, hoje, se a gente pensar no macro, mas eu tenho medo de dirigir na estrada. Estou colocando até um posicionamento meu, numa situação da minha vida. E aí, vamos supor, você tem o Waze, que o Waze vai lá te indicar. Como que é o Waze hoje? Se você colocar lá, bom, eu preciso ir a São Paulo. Ele não vai virar para você e falar assim, daqui a São Paulo, 600 quilômetros, você já vai direto. Não, ele vai fazer o quê? Daqui a 200 metros, vira à esquerda. Mais 100 metros, vira à direita. Então, caramba, vamos pensar no passo seguinte. Vamos pensar no primeiro degrau que você tem que subir, né? Vamos pensar no primeiro passo, nos primeiros 200 metros. Depois você tem 600 quilômetros. Porque a gente tem a nossa mente, ela está condicionada a gente pensar no macro, né? No macro, E isso exatamente. É a questão que você falou aí, dessa terceira estratégia. Dividir, né? E depois que eu comecei a estudar, a entender isso, fazer mentoria, que a gente percebe, nossa, realmente, e aí depois que sai aquela pesquisa ainda, que 91% dos nossos medos não acontecem, eu acho que a gente pode fazer essa pesquisa dentro de casa, começar a anotar e depois ver se aconteceu e não vai acontecer, a gente fala, cara, aquilo ali não era real, pra que a gente tá nessa angústia toda? Mas é porque, assim, né, como você tem o cérebro quer enganar a gente, tem esses córtex aí. Então tem que tomar cuidado, né? Tem também N coisas, tem essas travas, muitas coisas que acontecem também por trás, e talvez a gente precise de outras ajudas para liberar o medo. Então é isso, você está pensando muito no macro, tem que colocar no micro e pensar que pode dar certo, a gente fica muito pensando, isso dá errado, quando eu atendia consultoria de negócios, as pessoas só pensavam no que dá errado. E sempre pensava no macro, igual aquela questão que a gente está falando de processo. Eu tinha uma cliente, ela queria trabalhar com redes sociais. Eu acho que você também tem alguém que quer fazer isso. Só que ela não sabe nada ainda. Mas tá aí, a informação está fácil hoje de obter. O negócio é dar passo. O que não pode é ano que vem você conversar com ela tá do mesmo jeito. Eu queria trabalhar com aquela pessoa que você encontra no Natal e todo ano ela te conta a mesma história, né? Aquela amiga que vem lá. Ah, menina, eu tô querendo fazer isso. Aí você lembra, ela já me falou isso ano passado, que ela tá querendo fazer. No outro ano é a mesma coisa. Acontece muito. E a gente fica medindo também a nossa vida com a régua do outro, né? Tipo assim, jamais. Onde que fulana tá? Eu quero chegar, eu quero começar hoje, mas eu já quero amanhã já tá do jeito que ela tá. Não tem como. Não tem como. É um processo, né? São passos e é um processo lento. E é isso, o negócio é você começar a se movimentar e se organizar. Então, muita gente falando, eu tenho medo de não ter dinheiro. Nossa, acho que todo mundo tem medo, assim, tirando os muito ricos, né, de não ter recurso suficiente para arcar com os compromissos. Então, dá para trabalhar isso.
A gente precisa se organizar. Em que você é bom? Você pode fazer isso para levantar renda. Eu falava com as minhas amigas, gente, vocês são tão boas, que vocês venderem brigadeiro na rua, vocês vão ficar tudo muito rica. Porque a pessoa tem muito potencial, mas ela tá ali parada na zona de conforto. Só que você via muito potencial dentro da pessoa. Então dá para fazer, sabe? O negócio é esse. Você tá vendo grande demais, precisa ver pequenininho. E agora, assim, a estratégia principal para jogar luz no medo, para jogar luz na sombra, é ter pessoas com você. Então, não tem como, é muito difícil andar sozinho. Então, que você encontre um grupo que tem os mesmos objetivos que o seu, ou que você encontre uma mentora igual você é hoje, você sabe o trabalho que você faz para as outras pessoas. Um coach, é engraçado, né? O coach ele é muito mal falado aí, porque banalizaram a profissão. Mas as ferramentas de coach, elas são maravilhosas. Eu já fiz muita sessão de coaching. Então, assim, e foi quando eu realmente tomei a minha decisão. Você através é daquilo ali, coach, com aquelas inclusive, ferramentas. né? Eu fiz também depois. E sim, depois que eu participei de um processo, eu amei. Eu não atuo hoje como coach, mas eu uso todas as ferramentas da minha vida. Então, você tem muito mais tranquilidade para tomar decisão com ferramentas, que são ferramentas simples. O negócio é que te dá clareza, que é o que a gente está falando. A falta de informação te atrapalha. E a gente não sabe de tudo. Mesmo a gente trabalhando nessa área, a gente não tem todas as informações. A gente tem mentoras. E aí uma pessoa que está ali trabalhando num negócio que não tem nada relacionado com a área, ela não tem essas informações. Então precisa de ajuda. Tem muito curso online hoje, tem muita mentoria. Busca ajuda, né? Compartilha esse processo com alguém, que isso faz toda a diferença. Exatamente. Só assim, tomar cuidado, né? Que as pessoas começam, às vezes, a procurar tanta coisa, gente. Foca numa coisa só. Porque não que outras pessoas vão falar coisas erradas. Não. Mas cada um tem um método, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Cada um ensina estratégia de forma diferente. Então, se você segue fulano, Beltrano, você começa a perder o foco e fala assim, quem tá falando certo? Quem tá falando pra mim? Quem tá falando comigo? Quem que eu devo seguir? Então, peraí. Que a tecnologia hoje, as redes sociais, principalmente o Instagram, ele nos deu essa possibilidade. Mas foca no seu objetivo, segue pessoas que te inspiram, que vão te ajudar, principalmente, a sair dessa zona de conforto, a te ajudar a perder o medo, a dar pequenos passos, né? Te ajudar a traçar objetivos, metas, que é isso que a gente fala muito aqui também. Então, foquem naquilo onde vocês querem chegar, né? E lembrem sempre disso. O importante não é a velocidade, é a direção. Se você tem uma direção, que é um objetivo, aonde você quer chegar, vai dando pequenos passos. Né? Pensa nos 200 metros do Waze. Depois que você chegar nos 200 metros e virou à esquerda, ele vai te dar um outro caminho. Ele vai te apresentar um outro caminho. Ele vai falar para você, nos próximos 400 metros, vire à direita. E assim vai. É assim. São pequenos passos que fazem com que a gente chegue nos nossos objetivos. E muito bom essas estratégias aí que você trouxe. Quer dizer, nós falamos dos 3 tipos de medo e 4 estratégias para combater, né? Jogar a luz nessa sombra, né, Érica? Como você falou aí. Com certeza, jogar a luz do monstro, combater o medo. Então, gente, tenham estratégias, acompanhem as estratégias, definam indicadores para ver a sua evolução, né? 2 pessoas, me parece, aí colocou, mas eu vejo que isso é um medo muito grande, Érica, de falar, eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar minhas contas, tá? Vamos supor que você está hoje num campo, né? Hoje você está no plano A. Seja trabalhando numa CLT, ou está até começando a empreender e fica, ai meu Deus, amanhã eu não vou conseguir dinheiro, e mês que vem eu tenho que fazer muito para poder... Não pensa nisso. Você tem o plano A, você tem o plano B. Faça uma reserva, né? Faça um planejamento, tenha uma organização das suas finanças. Aí são uma série de coisas que a gente poderia ficar horas aqui falando. Mas quando você tem esse campo de visão, as coisas ficam mais fáceis e o medo vai sumindo aos poucos. Porque você consegue ver luz lá na frente. Mas não fica pensando, daqui a um ano, será que eu vou ter? Não, porque daqui a um ano você não sabe nem o que vai acontecer. A gente vive... É tudo método, né? E tirando que
O plano, às vezes, não corre como a gente havia planejado. Tem pedras no caminho. Foi meu caso, né? Eu tomei a decisão em 2018 que eu queria empreender. Aí eu fui e engravidei. Eu continuei dando passos, mesmo no trabalho, mas adiei um pouco. E aí eu ainda fiquei na dúvida. Falei, eu continuo nessa empresa em outro estado ou eu vou empreender mesmo? Porque aquele fator segurança, e agora não é só pagar minhas contas, tem um menininho também, a criancinha. Então, dá aquele medo. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu decidi que eu ia mesmo sair do trabalho, quando eu cheguei aqui, o meu plano A, que você sabe que é trabalhar com construção civil, não deu certo. Tá travado, só vai sair ano que vem. E aí? Uma mulher que não consegue, super agitada, cheia de informação, de conhecimento, então eu já tinha lá meus planinhos A, B, eu peguei os meus materiais, o que eu sou boa, opa, deu uma pausa aqui, eu não vou ficar esse tempo, o que eu posso trabalhar? Eu já tinha outros projetos em andamento, então pronto, vamos nisso aqui, isso aqui deu, né, tinha uma pedra aqui no caminho, vamos, quando você já tem uma base, você já tem as coisas mais organizadas, sabe, das ferramentas que a gente usa, é muito mais fácil você resolver quando aparece um problema desse, uma pedra no seu caminho, que aí você não desiste e procrastina, você segue em frente com outras coisas. Então, mas é exatamente o que você falou. A dica, assim, que eu dou aqui para todo mundo é dar o primeiro passo. Igual eu demorei de 2018, eu demorei quase 3 anos para, depois que eu tomei uma decisão, para sair do meu trabalho, mas foi um processo lento e muitas coisas, muitas pedras surgiram no caminho. Mas eu dei o primeiro passo e depois que dá o primeiro passo, as coisas vão aparecendo. Eu não sabia o que eu ia fazer quando eu falei, eu não quero mais trabalhar como funcionária de uma empresa. Quando eu decidi isso, beleza, tá, e se tudo aqui der errado? Pode ser que eu decida lá na frente que eu vou voltar a ser funcionária desse. E tá tudo bem, ninguém tá morrendo. Eu tô cada dia aprendendo mais. Isso que é o importante. Você tem que dar o primeiro passo e cuidar e estar atento às pessoas que estão ao seu lado, porque do mesmo jeito que algumas te atrapalham, você ouviu muito, né, Cid? Ah, isso não vai dar certo, agora é blogueirinha, não sei o quê. Também tem gente para te ajudar. Aqui, você não trabalha, não? Você fica o dia inteiro no computador, você não trabalha, não trabalha. Tô trabalhando, exatamente. Então, do mesmo jeito, a gente tem até um monte de exercício que a gente faz para ligar o botão, eu não tô nem aí para isso, né? Só que é bem isso, do mesmo jeito que tem gente que te atrapalha, tem gente que vai te ajudar. E é o que a gente sempre fala e a gente vê muito claro na nossa vida. Dá o primeiro passo. As coisas vão caminhando. Tudo na minha vida foi assim. Quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu não tinha dinheiro. Eu ia dar um jeito de arrumar o dinheiro que estava me organizando. E aí depois eu descobri que o intercâmbio lá não era a minha área, que era muito voltado para a grade. Eu saí falando para todo mundo, eu fui buscando pessoas-chave, fazendo pesquisa na internet. O intercâmbio caiu no meu colo, assim. Eu caí no colo, não. Todo mundo fala, cara, foi muito fácil. Não, teve todo um processo. Eu conversando com fulano, ciclano, resolvi, eu fui, fiz intercâmbio, eu não tinha dinheiro, fui sem dinheiro. Então, é o primeiro passo. Depois você dá o primeiro passo, as coisas vão fluindo ao seu favor. Exatamente. Então, gente, era isso que a gente queria falar. Érica, minha parceirona agora, a gente está num projeto lindo aí, que em breve a gente vai contar as novidades para vocês, aguardem. E aí, a mensagem final que a gente deixa aqui para vocês é o seguinte: tenham estratégias, acompanhem, definam indicadores para ver a evolução que vocês estão tendo, né? Tenham um parceiro de jornada, principalmente. Né? Uma pessoa que pega na sua mão, que vai estar do seu lado, que vai te apoiar, que quando você não tiver força, vai te lembrar o quanto seu objetivo é importante. E quando você estiver com medo, essa pessoa vai te empurrar e vai te fazer voltar essa coragem que você tanto precisa. Então, ter parceiro, ter rede de apoio, né, que eu sempre falo, ajuda muito a gente a manter a disciplina e a constância naquilo que a gente quer. Não faz com que a gente se perca no meio do caminho.